muito bom dia, irmãos. Bom dia. Era porque o micro estava desligado, eu percebi. Então vamos ficar juntos de pé e vamos começar a louvar e engrandecer o nosso Senhor Deus. E vamos cantar um cântico que diz: é teu povo aqui presente. E nós cantamos isto ao nosso Deus, porque Ele é santo, porque Ele é o único Deus que é digno de todo o louvor, de toda a glória, o único Deus que é bondoso, o único Deus que é Pai querido, o único Deus que merece ser adorado. E durante este tempo nós também vamos estar a fazer a oferta para missões e apoiar pastores carenciados através do Centro de Expansão Missionária. Então todos aqueles que assim desejarem podem vir ordeiramente aqui à frente e colocar a sua oferta ali no pote. Enquanto cantamos este cântico, é teu povo aqui presente. Casa de oração, a prestar-te louvores, honras, glórias, porque só Tu és digno de toda a nossa adoração, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado constante, pelo Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque em Ti os nossos pecados são perdoados, Pai. Nós te agradecemos pela salvação que Tu nos proporcionaste, Pai, e obrigado porque a cada dia Tu sempre estás pronto a ser misericordioso, Pai, e compassivo para connosco, Pai. Por isso, nesta hora, nós te agradecemos também por estas ofertas que foram levantadas, que possam ser usadas da melhor forma ao serviço do Teu reino, Pai, que possam realmente ajudar projetos missionários, pastores em dificuldades, para que realmente quem está ao Teu serviço, ao serviço de Ti, Pai, do Teu reino, não tenha de passar por dificuldades, Senhor Deus. Nesta hora, Pai, nós também te queremos pedir que Tu sejas com este culto, Pai, que pedimos a Tua bênção para cada um de nós, que realmente nós possamos estar aqui com o coração firme, com corações consagrados, Pai. E que realmente, se alguma coisa está
a impedir-nos, Pai, de estar em perfeita comunhão contigo. Trabalha em nós, Pai. Limpa-nos e purifica-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E vamos estar a fazer a leitura dos versículos 11 e 12. Mateus, capítulo 5, começa aquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, e os primeiros versículos vão-nos falar das bem-aventuranças. E nós vamos olhar para a bem-aventurança que nos aparece a partir do versículo 11. Então, Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 11, versículos 11 e 12. E diz-nos assim: Bem-aventurado sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disseram todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E é tremendo quando nós olhamos para este texto e percebermos que por vezes nós vamos ter dificuldades, por vezes nós vamos ver o impossível à nossa frente, por vezes nós vamos ver perseguição, por vezes nós vamos ver maus tratos, mas ainda assim a palavra de Deus nos desafia a permanecermos firmes. E quem permanece firme na palavra de Deus, no Senhor Deus, a recompensa está prometida. A recompensa para aquele que é fiel, para aquele que crê, para aquele que permanece firme nos mandamentos do nosso Senhor Deus. E esse é o desafio para esta manhã. Permanecermos firmes, permanecermos com fé. E fé exige um compromisso, exige fidelidade também da nossa parte. O Senhor Deus é fiel e Ele deseja que nós também sejamos. Que nós permanecermos firmes nele. E nós vamos cantar um cântico. E esse cântico diz: em Cristo só eu confiarei. E a verdade é que nestes tempos mais contemporâneos, cada vez mais são apresentadas muitas soluções no mundo para que nós possamos buscar e prosseguir. Soluções diversas, mas nenhuma delas está firmada na palavra do Senhor Deus. Então, ao cantarmos este cântico, que nós possamos estar a refletir em que áreas é que eu ainda não estou a confiar no nosso Senhor Deus. E que nós possamos dizer: Senhor Deus, sim, em Cristo só eu quero confiar. Minha
Ser uma verdade na vida de cada um de nós. Firme estarei no seu poder. Independentemente das circunstâncias que a vida nos proporciona, daquilo que temos pela frente, firme estarei no poder de Deus. E o próximo cântico vai continuar a refletir sobre esta ideia. Ele vai dizer: Cristo me sustém. Sim, Deus me susterá. Quão grande é o seu amor, Cristo sempre me sustém. Então, não interessa aquilo que nós temos pela frente. Nós temos de estar convictos e firmes que Cristo está connosco, a suster-nos, a fortalecer-nos, a capacitar-nos. E se nós confiarmos e descansarmos nele, certamente a porta de saída se abrirá. Então vamos continuar a louvar a Deus, cantando este cântico. Quando o medo me assalta a fé, sim, Cristo me sustém. capítulo 40.
Isaías, capítulo 40. E vamos estar a fazer a leitura de um versículo, versículo 10. Então, Isaías, capítulo 40, versículo 10. E Isaías 40, conforme os irmãos podem ver, vai-nos falar, naquelas Bíblias que têm o subtítulo da secção, vai-nos falar sobre o livramento prometido ao povo de Israel. E lá no versículo 10 nós vamos ler a seguinte frase: O Senhor Deus virá com poder, dominará com o seu braço, o seu galardão está com ele e a sua recompensa o acompanha. E isto devia-nos completamente tranquilizar-nos e sossegar-nos, e devia-nos chamar à fé. Sim, todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo terá a sua recompensa. Verá o poder de Deus a atuar na sua vida, a agir nas suas necessidades, a agir em tudo aquilo que Ele necessita, em tudo aquilo que o incomoda, em tudo aquilo que o aflige. Sim, o Senhor Deus virá com todo o seu poder e o seu galardão, a sua recompensa o acompanha. Então vamos confiar no Senhor Deus. Esse é o desafio para esta manhã. Confie em Deus, descanse em Deus, entrega a sua vida a Ele, comprometa-se com Deus, tenha fé em Deus. E nós, antes de ouvirmos a palavra desta manhã, vamos estar a fazer o levantamento dos dízimos e das ofertas. E este é um privilégio que os irmãos, os membros desta igreja têm, e todos aqueles que nos visitam, não se sintam de maneira alguma obrigados em participar, mas este é um levantamento que simboliza um pouco do mundo que o Senhor Deus nos dá todos os dias, todos os meses. E durante este tempo, nós também vamos estar a cantar um hino. E esse hino é o hino 366 do cantor cristão Firmeza. A minha fé e o meu amor estão firmados no poder do Senhor Deus. Então que a nossa fé nunca vacile, que a nossa fé nunca vá abaixo e que nós realmente possamos sempre e sempre estar firmes na mão de Deus.
uma esperança eterna, uma vida eterna para sempre ao lado do nosso Senhor Deus, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos de sempre estar firmados no nosso Deus. E eu vou convidar o irmão Rogério que nos dirigisse numa palavra de oração. Damos-te graças, Senhor Deus, porque estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Nós te damos graças a Deus porque tu, de facto, nos motivaste a estarmos reunidos, Senhor, para louvarmos e agradecermos o teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer também, Senhor Deus, porque tu nos tens dado mais aquilo que merecemos, Senhor. E por isso, Senhor, também restituímos com alguma coisa, Senhor, para o teu nome, para a tua obra, Senhor. E assim queremos, ó Deus, pegar estas ofertas e dízimos, Senhor, que examine a tua vontade, Senhor. Pedindo também a tua sabedoria, Senhor, para a sua utilização na tua obra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos tenham vontade de sentar. Uma vez mais, bom dia. E é muito bom estarmos juntos para ler a Palavra de Deus. E quero convidar desde já que possamos abrir em Josué, capítulo 6, o livro de Josué, capítulo 6, para lermos a recompensa da fé. Josué, capítulo 6. E este mês de janeiro, nós queremos ser estimulados, ser desafiados a crescer na fé, a viver pela fé, a caminhar debaixo da fé, não da nossa fé, mas da fé em Deus. E antes mesmo de lermos no capítulo 6, este texto, nós sabemos que a cidade de Jericó era um enorme obstáculo para o avanço, para a conquista da terra. Peço desculpa. Moisés já havia morrido, Josué já liderava Israel, mas a cidade de Jericó era grande, era bem protegida, tinha uma muralha forte, os seus militares, os guardas, perdão, a água foi pior. Os seus militares eram experientes, os guardas da cidade, e tinham um outro fator, um fator vantajoso para Jericó em relação a Israel. É que eles sabiam dos planos, das intenções, do desejo dos israelitas de tomarem aquela cidade. Portanto, a tomada de Jericó não seria surpresa para aquelas pessoas. Eles já estavam à espera. Também sabemos que Josué enviou 2 homens a espiar a cidade, a ver os pontos fortes, os pontos fracos, saber quais eram os turnos dos guardas, mas também sabemos que estes 2 homens eles foram apanhados, rapidamente identificados como espiões, e também sabemos que uma mulher os escondeu, foram guardados por uma mulher que revelou ter uma confiança de que nada. E estes aspectos que mencionei, as muralhas fortes, os guardas experientes e até o fator não surpresa que estaria do lado de Jericó, esta mulher acreditou que nada poderiam fazer perante os avanços do povo de Deus. E então chega o dia da vitória. O grande dia para aquelas pessoas que foram chamadas a confiar no plano de Deus. Então vemos versículos 1 e 2, Josué 6, 1 e 2, que a recompensa da fé chegou com a dádiva de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Versículo 1 começa por nos dizer que a cidade estava cercada. Isto significava que ninguém entrava, ninguém saía por causa das tropas israelitas. O comércio estava praticamente reduzido ao interno. Nada fora das muralhas entrava. A comida iria começar a escassear. A água potável até podia haver, mas ela iria começar a escassear.
os tratamentos médicos que fossem necessários não eram possíveis ser realizados porque a cidade estava cercada. E esta é uma situação estratégica do isolamento de uma cidade que ainda hoje é utilizada e tem como objetivo levar à rendição da cidade pelo cansaço. Estão cansados, estão numa desvantagem, então eles irão render-se. Mas eu quero que prestemos atenção ao versículo 2. E vamos ver que não é pelo cansaço. Versículo 2 não tem a ver com a estratégia de Josué sobre Jericó, não tem a ver com a experiência. Versículo 2, o Senhor diz a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Percebemos que, na realidade, quem está a liderar todo aquele processo é Deus. E quem está a dar é Deus. Como se Deus tivesse dito a Josué: estica lá o braço, abre lá a mão. Faz isso. E eu vou colocar nas tuas mãos esta cidade forte, esta cidade bem protegida, esta cidade que está à espera e que está prevenida, precavida de um ataque da vossa parte. Mas eu vou dar-te na mão. Josué é o líder, sem dúvida. É o homem da estratégia. É o rosto visível de uma série de decisões que foram tomadas, mas acima dele está Deus. Daí o versículo 2 dizer que é Deus quem dá. Não é Josué quem conquista. É Deus que dá. Mais do que a inteligência do líder militar. Versículo 2. Está a dádiva de Deus. E por isso o Senhor não deixa passar em claro esta superioridade. Josué, sou eu que te vou dar. Sou eu que te vou dar o rei, a cidade e os seus homens valorosos. Versículo 2. A vitória está garantida. E Josué, tal como Caleb, um dos sobreviventes que anos antes espiaram a terra, ele sabia que era Deus que oferecia a vitória. Quando eles disseram certamente prevaleceremos, uma destas vozes foi a de Josué. E agora, versículo 2, Deus diz: eu vou dar-te a cidade. Eu vou dar-te a vitória. E este momento, versículo 2, não é para que Josué se coloque em bicos de pés, dizendo: foi pela minha estratégia, foi pela a minha liderança, as boas informações que eu tinha acerca de Jericó que me conduziram à vitória. O versículo 2 não deixa margem para dúvidas, nem para confusões. E é importante que nós recordemos o que o Senhor diz a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. A vitória é uma dádiva de Deus. Nunca uma obrigação. Josué não podia dizer: Senhor, estás obrigado a dar-me esta cidade. Estás obrigado a dar-me o seu rei e os seus homens valentes. Deus diz: eu dou-te. Abra a mão, que sou eu que te dou. Aquelas pessoas foram chamadas a confiar que Deus lhes daria a vitória. E não o inverso. Deus, agora, tu és chamado a dar-nos a vitória, porque tu tens de nos dar. Quando nós entoávamos este cântico, é teu povo aqui presente, o que é que nós estamos a dizer? Senhor, nós pertencemos-te. Não és tu que nos pertences. Nós pertencemos a ti. Nós somos o teu povo. Nós não estamos a ganhar para Deus. Nós estamos a ganhar porque Deus nos dá a vitória. E é aquilo que o versículo 2 nos diz. Vocês não estão a ganhar para Deus. É Deus que vos dá a vitória. A recompensa da fé são as vitórias, mas é necessário crer. Anos antes, este mesmo homem, este mesmo Josué, sendo ainda um jovem, ele confiou. E ele disse: certamente prevaleceremos. Certamente que Deus nos dará. E esta é a importância. Certamente que Deus nos dará a vitória. Então, olhando para o versículo 2, irmãos, percebemos algo muito importante. Nunca há um plano B na nossa vida. Só há o plano A, que é o plano de Deus. É o plano de Deus. É confiança em Deus. Caso Deus falhe, nós temos aqui uma alternativa. Não. Versículo 2. Deus dá, então nós acreditamos. Temos uma frase muito simples. Há ou não há confiança em Deus? Havendo confiança em Deus, a vitória está garantida. Já sem fé, as coisas são diferentes. Quando nós temos a nossa fé colocada em Deus, a vitória, versículo 2, está garantida. Mas sem fé, meus irmãos, sem fé. Eu quero que leiamos o versículo 3
até ao 5, é que a recompensa da fé segue as instruções. Josué 6, de 3 a 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres, de carneiros, adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Deus dá a Josué as instruções muito específicas acerca do comportamento que as tropas deveriam ter. 6 dias, iriam rodear a cidade. Não há ataque, não há qualquer palavra de ordem, não há qualquer ameaça, nem simulação, apenas um circular, um rodear a cidade. No ano passado, um grupo de mulheres da nossa igreja fez uma caminhada, um percurso pela cidade. Não rodearam a cidade toda, pois não? Mas foi um percurso simbólico. Pararam em frente a locais específicos. Mas imaginem fazer a cidade toda. E a cidade toda inclui Abraveses, certo? Ninguém confirma. Irmã Eunice, inclui Abraveses, não é Viseu. Então não inclui Abraveses. Mas inclui Repeses. Irmã Eunice, vamos fazer... Depois nós falamos sobre isso, está bem? Mas irmãos, rodear a cidade 6 dias. Estamos a ler o texto bíblico. Rodear a cidade 6 dias. E os sacerdotes, diz-nos no versículo 4, que iriam adiante e davam um cariz espiritual a esta vitória. Sabem o que é um sacerdote? O sacerdote é o intercessor entre Deus e o povo. É ele que leva as ofertas, as orações, os pedidos, a gratidão. É ele que leva. Então o sacerdote vai à frente e dá aqui um cariz espiritual a esta vitória. Mas não eram apenas os militares a vencer. Porque Deus diz que seriam os homens ali, mas Deus estava à frente deles. Estes sacerdotes não tocariam as trombetas, apesar de as levarem consigo, e durante 6 dias fariam este percurso. Então chega ao 7º dia. E o que é que têm de fazer no 7º dia? Estamos a ler o texto bíblico, diz-nos que, versículo 4. E os 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca, e no 7º dia, vejamos, rodeareis a cidade 7 vezes. E o número 7 nós sabemos que está associado à perfeição, ao completo. Nós temos o relato da criação, que Deus em 6 dias trabalhou e ao 7º dia descansou. Olhando aqui para o texto de Josué, capítulo 6, é o inverso. Durante 6 dias eles passeiam, eles circundam, e só ao 7º dia é que eles entram em ação. E o 7º dia era cansativo, porque eles teriam de rodear a cidade 7 vezes. 7 vezes. E agora, versículo 5. Tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro ao 7º dia, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado. Agora, irmãos, vamos sentar-nos um pouco a ouvir Josué. Josué diz-nos, meus irmãos, nós vamos rodear a cidade uma vez, durante 6 dias. Não dizemos nada, não fazemos nada, apenas rodeamos a cidade. E depois voltamos para o nosso arraial. E no 7º dia, nós quando ouvirmos, nós vamos rodear 6 vezes. E à 7ª vez, nós vamos ouvir o som da trombeta. E o que é que nós vamos fazer? Versículo 5. Gritar. Irmãos, este militar não presta. Este militar não usa armas. Este militar não coloca 5 homens de um lado, 10 homens do outro. Não coloca uns mais atrás, uns mais acima. Ele diz, vamos gritar. Estamos a ouvir o povo a escutar estas palavras. Estamos a ouvir as pessoas olharem para Josué e dizerem, bem, é esta a tua estratégia? Vamos passear 6 vezes à volta da cidade, 6 dias, e depois ao 7º dia vamos fazê-lo 7 vezes. E quando ouvir... Sim, são as instruções. São as instruções específicas da parte de Deus.
E o segredo para esta conquista? A razão para esta estratégia? Qual é o efeito de rodear a cidade de uma vez por dia e ao 7º dia rodear 7 vezes após ouvir as trombetas? O versículo 5 temos as instruções tão precisas. Quando os sacerdotes tocassem as trombetas, por um período largo, todas as pessoas, militares, civis, homens e mulheres, gritariam. E se o fizessem, versículo 5, e quando o fizessem, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Isto é preciso exercitar a fé. Aqui é preciso ter fé. Acreditamos que se nós rodearmos a cidade 7 vezes neste dia, nós ao ouvirmos o som da trombeta, nós gritarmos, os muros caem. Não caem. Não pode ser. Quantas vezes nós temos pessoas a gritar e os nossos prédios não caem e as nossas casas não caem? Como é que os muros da cidade vão cair? É aqui que entra a fé. Eles teriam de acreditar que bastava rodear a cidade durante 6 dias. Teriam de acreditar que ao 7º dia, rodeando a cidade, aquelas vezes todas, ouvindo o som das buzinas dos sacerdotes, os gritos das pessoas, seriam suficientes para que a cidade caísse. E então, parte final do versículo 5, cada um subiria por ela, cada homem em frente. Sem intervenção militar. Sem arremesso de bolas de fogo ou de ferro. Sem o arco e a flecha. Sem a espada. Sem o escudo. Sem qualquer arma militar. Aquela muralha que seria derrubada por uma bala de canhão, por uma granada ou por qualquer outro instrumento militar, não ia sair assim. Apenas com o som das trombetas e o grito das pessoas. Um arrepio passou por cada um daqueles ouvintes. Como, Josué? Como? Os nossos planos incluem a ação, porque nós gostamos de participar nas conquistas, nos desafios que temos. Não gostamos de ficar parados à espera que algo aconteça, mas Deus diz, esta é a instrução que vos dou. Não era a primeira vez que Deus mandava o povo esperar pela vitória. Sabemos o que aconteceu quando eles viram de um lado e do outro as rochas, à frente o mar. E eles perceberam que atrás vinham os egípcios. E Moisés disse, acalmem-se, porque Deus dará a vitória. E estes egípcios que vêm atrás de vós, não os vereis mais. Acalmem-se, esperem pela vitória. E agora? Isto foi com os nossos avós. Nós temos de gritar. Seguir as instruções. André e Beatriz, já montaram o berço? Já. Seguiram as instruções? Obedientes. Não é só para o André e Beatriz, para o Olega e a Júlia e para o Joia e a Ciomara. É saber esperar pelo tempo de Deus, para avançar, quando Deus mandar. É saber rodear durante 6 dias a cidade. Uma vez. Ao 7º dia fazê-lo por 7 vezes. E gritar. A fé é uma recompensa para quem segue as instruções que Deus dá. Josué é o porta-voz de Deus neste momento. E ele está a desafiar aquelas pessoas a crer. A recompensa vem por crer, por confiar, por obedecer que as palavras de Deus são sempre as melhores. De que esta estratégia de gritar vai resultar. De que vai proporcionar-nos a vitória. Seria tentador pensar que a vitória estava garantida pelo cerco. Então nós estamos a sitiar Jericó. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém leva comida, ninguém leva mantimentos, ninguém leva medicamentos, ninguém leva roupa, não há comércio. Será pelo cansaço, será pela estratégia da colocação dos militares em determinados locais. O conhecimento trazido pelos espiões. Mas a vitória vem de Deus. Com todas as instruções incluídas. E agora nós somos chamados a caminhar. Não para derrotar, não para fazer cair qualquer muralha aqui na nossa cidade. O nosso objetivo não é destruir esta ou aquela construção. Provar que nós temos este ou aquele poder. A nossa semana
fica marcada pela obediência. Por sabermos esperar o tempo de Deus. Nós vamos caminhar alguns dias em seco. E em seco estou aqui a retratar esta ordem do versículo 3. Caminhar, rodear, sem fazer absolutamente nada. Sem vermos absolutamente resultado algum. Sem vermos qualquer conquista. E depois, no tempo certo, que é o sétimo, nós vamos andar um pouco mais. Mas nós vamos ter a recompensa. Temos sabido esperar? Temos seguido as instruções de Deus? Ou temos avançado pela nossa estratégia, pelo nosso plano, pelo nosso tempo, pelo nosso conhecimento? Versículos 6 até 10. A recompensa da fé vem e ela implica uma obediência verdadeira. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante a arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa adiante a arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Josué foi um líder tão diferente de Moisés. O libertador ficou para sempre na memória de todas as pessoas e Moisés garantiu um lugar na história. Moisés garantiu um lugar não só na história de Israel, mas na história da humanidade. O homem que liderou a abertura do Mar Vermelho. O homem que levou um enorme povo atrás de si. Josué é um líder ouvinte, um líder obediente a Deus. As suas instruções foram muito minuciosas do que ele havia recebido de Deus. Temos nos versículos 6, 7, 8 e 9. E ele é fiel naquilo que diz. Ele é um cumpridor das ordens que recebe da parte de Deus. E agora o versículo 10 revela aqui uma necessidade de orientar as pessoas para algo muito importante: o silêncio. O silêncio. E o silêncio nem sempre é bem gerido. Nem sempre nós valorizamos o silêncio, porque nós gostamos que alguém fale, nós gostamos que alguém avance, nós gostamos que alguém traga um novo conteúdo, um novo tópico para a conversa, mas era necessário que ninguém falasse. Versículo 10. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que eu vos diga. O silêncio às vezes magoa. O silêncio às vezes incomoda. Há uns anos, a igreja onde eu estava fez uma caminhada de fé. E a ideia era irmos 2 a 2 a orar por as pessoas que viviam naquela urbanização, naquela rua, as pessoas que serviam, que trabalhavam naquelas lojas, e irmos somente a orar. Mas foi tão difícil, porque nós, quando caminhamos 2 a 2, há sempre um outro tópico de conversa. Falamos disto, falamos daquilo, então nunca mais te vi, então os teus filhos já estão a trabalhar. E perdeu-se aqui. Versículo 10. Josué está a dizer: as palavras viriam no dia certo, no momento certo, e ele faz questão de dizer às pessoas: não falem agora. Esta ordem do versículo 10 serve para que as pessoas não percam o foco de começar com conversas paralelas, para não dispersarem a falar de outros assuntos importantes, mas não prioritários naquele momento. Não aquilo que importava dizer. Daí, versículo 10. Ninguém fala. Ninguém fala. Obediência a Deus. Obediência ao plano de Deus. E agora Josué dizia: ninguém fala. Não se faça ouvir uma palavra da vossa boca. Nós sabemos como acabou. Sabemos como acabou aquela caminhada de fé, e percebemos que a fé traz recompensas. Mas é a fé no poder de Deus
que recompensa. Não são os nossos planos, não é nossa vontade, nem de adaptar os planos de Deus às circunstâncias específicas em que vivemos, para que a nossa vontade prevaleça. Mas versículo 10. Não se faça ouvir uma palavra da vossa boca, até que eu diga, gritai, e então gritareis. Josué foi um ouvinte obediente. E isso resultou numa vitória que era impossível. Irmãos, agora para nós, aplicando este texto bíblico para nós, quando nós tivermos uma orientação de Deus, uma ordem de Deus, não vamos alterá-la ligeiramente para a nossa circunstância, para a nossa situação, para a nossa família, para a nossa condição estudantil ou profissional. Nós vamos alterar aqui o plano de Deus. Os irmãos querem ler comigo o versículo 27, só para terminarmos aqui o texto bíblico desta manhã. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Agora percebemos que Josué venceu, não porque foi atrás da fama, mas porque foi atrás das palavras de Deus. Prevalecer, mesmo diante de grandes obstáculos, e prevalecer, mesmo diante de uma barreira enorme, bem protegida, à espera, precavida, prevalecer, só é possível quando se depende de Deus. Quando os nossos obstáculos forem aparentemente intransponíveis, quando as nossas barreiras ou os nossos opositores forem mais fortes, mais preparados, nós acreditamos em Deus. Nós continuamos a confiar em Deus. E quem ousa exercitar a fé, prevalece. Mas quem avança no seu tempo, à sua maneira, à sua vontade, não tem recompensa divina. Quem busca a fama, versículo 27, quem busca o seu protagonismo, falha por completo. Quando Josué obedece, quando Josué confia, quando Josué cumpre, tem a recompensa do versículo 27. Se o nosso alvo é obter a fama, então, meus irmãos, iremos perder o foco. Mas quando nós temos o objetivo de fazer o que Deus quer, então o versículo 27 é uma consequência e torna-se uma realidade na nossa vida. Terminando, o que é que as pessoas dizem a nosso respeito? Qual é a nossa fama? Na escola, na universidade, no trabalho, na cidade? Que fama temos? A fama de quem depende de Deus? A fama de quem obedece a Deus? Ou a fama de quem faz as coisas bem feitas por si? A fama de quem é capaz de avançar pelos seus planos? Qual é a fama? O que é que se diz a nosso respeito? O que dizem as pessoas a nosso respeito? Porque somos pessoas de fé? Eu quero convidar que nós possamos ficar em oração individual. Antes mesmo de nós termos o poslúdio, eu quero que olhemos para o versículo 27 e possamos responder: qual é a minha fama? O que se diz a meu respeito? Seja na escola, na universidade, no emprego, na família. O que é que se diz a meu respeito? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos pedir-te que nos dês a atenção, que nos dês a capacidade de confiar em Ti, de andar segundo a Tua vontade, de sermos obedientes, de confiar que os Teus planos são sempre os melhores, são completos, são perfeitos. E não permitas que em momento algum nos precipitemos em falar aquilo que não devemos dizer. Pai, nós queremos pedir-te que a nossa vida seja tão correta que se fale de nós por sermos crentes em Ti. Mais do que sermos bons alunos, mais do que sermos bons profissionais,
que as pessoas possam dizer que somos bons crentes. Pessoas tementes a Ti. Senhor, e queremos pedir-te nesta manhã que a nossa fé, a nossa confiança em Ti aumente. E que ao lermos, ao recordarmos este texto bíblico, nós possamos sempre confiar no Teu plano, no Teu tempo e nas Tuas estratégias. Que cada um de nós possa dar um bom testemunho e que outras pessoas possam chegar ao conhecimento da salvação através daquilo que fazemos, daquilo que dizemos. Aumenta-nos a fé. É o que pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Então, enquanto escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração silenciosa, individual com o nosso Deus, recordando o versículo 27. A fama que vai à nossa frente.